A paz do Senhor para os irmãos. Estamos com a lição aí de fechamento desse trimestre. Dessa feita nós encontramos aí um fechamento falando das 3 pessoas durante a revista todinha, Pai, Filho e Espírito Santo. E na última lição aí, na número 12, a pastora Ney ministrou aí, e nós encontramos aí no 2, parece que é 2:2, nós encontramos aí já dando um endereço para a próxima lição, que é a de hoje, né? É isso mesmo. Fala aí da Deus, o Deus onipotente, onipresente. E fala bem, parece que é o 2:1. Já mostrando para nós aí o fechamento desta lição. Estava observando, irmã, esta lição, e começando aí pelo texto áureo. Pelo texto áureo, nós encontramos já quase que o resumo da lição, né? O que vai ser discorrido nesta lição. É o texto áureo. Aí fala da bênção apostólica, fala das 3 pessoas, não é isso? A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, todos. Amém. Fala das 3 pessoas aí logo no texto áureo aí. Eu estava procurando aqui, irmão, nesta lição, saber muito bem que a Bíblia, hoje, como está falando Pai, Filho e Espírito Santo, resume em três palavras. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a si mesmo e depois o próximo. A Bíblia então resume nisso aí. Se nós tiver conhecimento dessas 3 textos aí, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a si mesmo e o próximo como a si mesmo. São 3 coisas aí que, se nós fizermos isso aí, nós somos bons cristãos. Sem isso aí é impossível. Eu estava observando aqui, irmã, esta lição, eu gostaria que o Moabs, ele fosse ler. Tem como aí essa lição? Ela está no sistema aí, ou Eliabe? Ou só a pessoa que tem o pendrive, eu não sei. Bem, mas vamos aí à lição. Aí vamos entrar na lição, que a lição é muito grande. Mas no princípio aí nós encontramos o Deus uno e trino. Aí nós encontramos o Deus uno e trino. Uno significa único. É o único. Não tem outro Deus. A palavra uno é o único. E trino, composto de 3. Pai, Filho e Espírito Santo. É o que nós vamos estudar aqui nesta lição aqui. Mas no início, aí, na introdução, aí, eu estava observando aí, e achei muito interessante, que até o pastor Aneir falou muito sobre isso aqui, sobre a palavra essência. Na introdução já fala sobre a palavra essência. E lá também, depois em Jesus, lá falando sobre Jesus, também aparece essa palavra lá também. Na introdução, a essência significa o que constitui a natureza das coisas, substância ou perfume.
Um perfume bom, o que diz lá da essência do perfume? É bom. Essência. Então, aqui nós vamos estudar aí. Jesus é a rosa de Saron. Se ele é a rosa de Saron, então é perfume, né? Rosa de Saron. É a palavra essência. Está logo na introdução aí, nós encontramos aí as 3 palavras aí. E também na introdução nós sabemos que é a substância e perfume. É o que diz aí o texto nosso, Deus uno e trino. Uno quer dizer único e trino composto de 3. Isso aí já li, nós lemos aí, vocês leram aí, a palavra de Deus. No textual fala desse aí, da palavra composto de 3. 2 Coríntios 13, 13. É o texto que fala dessas 3 pessoas. Gostaria que Moab lesse aí para nós entrar na lição, porque a lição é muito maravilhosa e podemos resumir esse texto aqui no início, aqui, do tópico número 1, início. Nós vamos encontrar aí Efésios 4, 6 e Deuteronômio 6, 4. Mas vamos ler de 1 ao 4. Quem tem a Bíblia aberta, por favor, leia. Fala lá da lei dos nazereados. Deuteronômio quanto? Não, primeiro é Deuteronômio 4, vamos ler de 1 ao 4. É no início da nossa lição. E fala aí, depois o irmão vai ler o texto para nós. Lê o texto primeiro, depois nós lemos os versículos, por favor. Deus Pai. Deus Pai, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Efésios 4, 6. Ele tem existência própria, sem dissociar-se da divindade. Deus Pai é o único Senhor. Deuteronômio 6, 4. Não há outro Deus senão um só. 1 Coríntios 8, 4, 12, 6, 1 Timóteo 2, 5. Uno, único no seu gênero ou espécie, indivisível, um Deus único. Trino, que consta de 3, um só nome para definir 3 coisas. É o que nós falamos aí. Um só nome para definir 3 coisas ou aspectos. Essa divisão é puramente didática, não implica a existência de uma divisão ontológica na natureza de Deus ou de uma divisão entre seus atributos. Só até esse ponto. Depois nós vamos continuar lendo o último texto, que resume lá em 1ª carta de Pedro 1 e 2, né? Depois dessa palavra aí, atributos. Atributos aí, o ponto, né? Depois nós vamos ler aí, na sequência da carta de Pedro, que vai até o final desse texto. Eu estava observando aqui, como o pastor Aneire aqui é formado aí, a palavra didática, quer dizer, doutrina, do ensino e do mérito, direção da aprendizagem. É o que nós vamos fazer aqui nesta manhã. A palavra didático, doutrina, do ensino e do método, direção da aprendizagem. Aí vem o pastor, o Moab, aí, cadê onde é que ele está? Ah, está lá. Ele é professor, então ele tem a didática, né? Tem o ensino, o método dele ensinar. É matemática, mas a matemática, você troca um número lá, muda completamente a soma, ou a multiplicação. Então, didática, quer dizer, aprendizagem. E nós estamos aqui desta manhã para aprender. Tem a palavra, então aparece essas palavras aí, nós temos que explicar o que significa ela para poder ter conteúdo melhor nos ensinamentos. E depois fala da palavra também ontológico, né? Ou seja, ontologia. A palavra ontológica quer dizer ontologia, relativo à ontologia, que significa tratado dos seres em geral, todos os seres em geral. Teoria ou ciência. Outro texto que o irmão vai ler na sequência e fala de Pedro. Fala de Pedro. Pode ler para nós, por favor, a sequência.
Então, a palavra ontológica quer dizer relativa à ontologia, que significa tratado dos seres em geral, todos os seres, ou seja, teórico ou científico. Pode ler a sequência aí. Pedro relata as três pessoas, mas sem deixar a Então, harmonia. aí os irmãos vão ver aí as três pessoas, aí, Pedro falando das três pessoas. Pedro relata as três pessoas, mas sem deixar a harmonia, posicionando cada um na sua atividade. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Essa carta de Pedro, ele está falando esse texto aí, falando de Pedro, dando a entender aí do Pai, Filho e Espírito Santo. Está as três pessoas, mas não muda a essência, quer dizer, não muda o sentido. Porque nós vamos ver aí que a função do Pai é uma coisa, começa lá em Gênesis capítulo 1, você tem que ler todo para você poder entender o sentido das coisas. Você tem que ler Gênesis capítulo 1, ler ele todo, que vai, quase que praticamente, são essas lições. São essas lições. Eu tenho uma Bíblia aqui, que eu tenho lá em casa, que fala do discipulado. Lá fala, primeiro, conhecer a Bíblia. Em segundo, conhecer a Deus. Terceiro, a pessoa de Jesus, o Jesus Cristo. E quarto, conhecer o Espírito Santo. São essa sequência aí. Essa Bíblia aí, traz o resumo aqui, é bem resumido. Se fosse ler ela, nós ia compreender bem melhor. Mas tem a lição, então vamos seguir a lição. São essas coisas aí, irmão. Então, primeiro conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. E depois conhecer a Deus, a pessoa de Jesus e o Espírito Santo. Então, nós temos que conhecer isso aí. Se não conhecer isso aí, é difícil nós entender. Então, nós vamos começando aí do Criador. Está em Salmo 19, 1. O Criador. Pode ler esse texto aí. Então, os céus aqui anunciam a glória de Deus. E o firmamento, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Salmo 19, 1. Então, nós estamos aí. Aí o Filho veio, consumou, Jesus veio, consumou toda a obra que ele criou após a queda do homem. E Jesus foi e o Espírito Santo desceu para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o que nós vamos aprender isso aí, a sequência. Deus, Deus, Jesus Cristo e depois o Espírito Santo. É o que nós vamos entender. São os três textos aqui, essa subdivisão aí, é que fala. Então, ele é criador de todas as coisas. Então, não adianta a pessoa dizer o firmamento. A pessoa só não entende quem não quer. Então, a palavra de Deus fala, vocês são inexcusáveis. São inexcusáveis. Ah, mas eu não sabia. Não sabia, não, mentira. Porque os peixes, as aves, tudo que no mundo há, a ciência, a tecnologia está mostrando a soberania de Deus, transferindo para o homem, para ter conhecimento, não adquire porque não quer. Só não adquire conhecimento das coisas porque você não quer. A Bíblia está na sua mão. Você não estuda ela, então você não vai adquirir. Você fica, como diz o outro, desinformado. Você não tem informação, porque você não procura entender a palavra de Deus. Então, na sequência aí, nós vimos aí, então, Deus, então, o firmamento aí, ó. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de Salmo 19. Então, não tem como o homem fugir para lá. Depois, ó, vai lá para o início da Bíblia, lá, Gênesis 1, 1. O que diz Gênesis 1, 1? No princípio, criou os céus e a terra. Então, tudo. Aí o Salmo 24 fala lá, o versículo 1, o que fala o Salmo 24? Do Senhor é a terra, a sua plenitude, não sobra nada, a plenitude,
o mundo e aqueles que nele há. Salmo 24. Fundou sobre os mares lá e os rios e tal. Fala, aqui na lição, aqui está falando aqui, ó, a soberania, o que Deus fez todas as coisas. Lá, se você ler Gênesis, capítulo 1, você vai entender tudo isso aí. Vai até o 6º dia. O 6º dia é para quem foi escrito? Para nós, o homem, como fala do homem, fala da mulher. O 6º lá, para lá. Aí depois já passa o 7º dia, no capítulo 2, já é o 7º dia que Deus descansou de tudo que ele fez. Engraçado que ali já fala lá de dia e noite. Fala de trevas e luz também. Treva é a noite, luz é o dia, a claridade. O luminar está aí, então a maior grandeza é o sol, né? É o maior de todos. Depois vem a lua, que ela não tem luz. Você sabe que quem estudou sabe que a lua não tem luz própria. Tem ou não tem? Não tem. É o resplendor do sol que ilumina ela. Então, a lua não tem luz própria, porque a grandeza está no sol, né? A grandeza está no sol, de maior proporção, que a lua é bem menor, bem menor. Então, a dimensão são essas aí, a lição, irmão, ela é uma sequência. Então, você vai ver que pode continuar aí, ó, a ler o texto todo. 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Criou o homem e a mulher. Criou todo ser vivente. Criou o mar e toda uma exuberante natureza admirada por todos nós. Ninguém pode negar o poder do Criador de Deus. A perfeição na criação é de encher os olhos. Tudo que foi feito, viu Deus que era muito bom. Gênesis 1:31. O que mais impressiona é que o mar não derrama nem o firmamento cai. Nenhum artista plástico renomado, como foi Roberto Burmax, conhecido internacionalmente ao exercer a profissão de paisagista, poderia descrever ou desenhar a natureza de Deus como tamanha formosura. Está falando esse camarada, paisagismo. Aqui, para fazer isso aqui na frente aqui, o menino veio aqui, o pastor Éder, lá da região 14, ele veio aqui e tal. Não, pastor, assim fica melhor, vamos colocar isso aqui e tal, paisagismo. A nossa praça aqui, ela está abandonada aqui. Ela não tem, muito feia. Você lembra que ela toda florida, toda bonita? Paisagismo. Deus colocou nós no mundo, mas em primeiro lugar, ele primeiro, depois o homem. O homem. O mundo foi criado, aí foi entregue para quem? Deus entregou para quem primeiro? Para o homem. Depois que ele observou que faltava alguém para completar a vida dele, porque tinha os animais, cada um tem o seu par, tudo ali. Então Deus percebeu. Então ele viu que o homem está solitário, está sozinho. Então a nossa praça aqui está abandonada, está sozinha. Não tem paisagismo. Chega ali, é um caos, né? E então nós vemos aí que Deus, então, ele criou todas as coisas. São coisas que é só nós ler a Bíblia que nós vamos entender o Criador, a proporção, a dimensão que é a natureza de Deus, né? Poderia descrever e desenhar a natureza de Deus com tamanha formosura. Quer dizer, pode ser quem for. Estava observando aqui uma reportagem agora recentemente, um moço lá do Nordeste, vocês vão ver isso aí, ele criou, quer dizer, na imaginação dele, ele fez uma pintura tão bonita que foi admirável, a pessoa admirou aquilo no muro lá, no muro, vocês viram isso aí, no muro. O povo, vocês viram aquilo? Rapaz, mas o camarada lá do sertão para lá, e já tinha aquilo. O que é isso? Deus que dá inteligência para o homem, está no pensamento da pessoa, e ele cria aquelas imagens e faz. E assim, então, é Deus, ele é criador, e é soberano. O Salmo 24 lá fala da soberania de Deus, Salmo 24. Lê para nós aí, na sequência, aí, ó, o 1, 2.
Então, Deus é criador de todas as coisas, criou aí o mar, quer dizer, o mar, ele derrama, ele aumenta, mas quando vem o vento muito forte, ele muda a natureza do curso dela. Lembra aquela cidade lá no exterior, que ela era uma ilha? Uma ilha não, era um, como é que é, um istmo, que é a terra que avança, é isso mesmo? É, que avança, a terra avança lembra aquela cidade que deu, que o mar acabou com ela? Você lembra, muitos anos atrás? Uma cidade no exterior lá, o mar, quer dizer, ela avançava para o mar adentro, e o mar agitou lá de um lado para o outro, acabou com a cidade. Ficou nada, vocês lembram dessa reportagem aí. Quer dizer, a natureza, Deus muda, é a natureza. Pessoal, quer dizer, por que Deus destruiu o mundo anteriormente? Pastor Giovanni, Veneza. Veneza. Pois é, acabou lá, que aquela cidade não ficou nada. Limpou tudo, não ficou nada. Limpou tudo. Não sei, eu não lembro o local. Não, é o mar mesmo. Foi o mar lá que acabou, devastou a cidade, acabou a natureza. A Kenia disse que foi Veneza. Pois é, lá acabou. Então, ele é sustentador. Quer dizer, o mar não derrama, mas ele agita. A pessoa que vai no mar, enquanto a maré está baixa, você vai entrando. Mas se você não prestar atenção, quando vem a onda, ela te leva. Porque a onda, ela vem fazendo o quê? Ela vem fazendo assim, ó. Fazendo assim. O que vai acontecer? Ela vai te arrastar para o lugar mais fundo, vai te levando mais fundo, porque até aquele curso, aquela onda que vem, ela vai fazendo assim, ó. Vai fazendo assim. Então, se você vai entrar lá, ele vai te levar para o fundo. Por que as pessoas não sobrevivem? Porque a natureza do curso foi mudada. Não pode. Não era tão largo. Aí eu vi quando o moço estava fazendo assim, vem. E quando nós vimos aquilo, nós começamos a correr, escorregar naquelas pedras, com aqueles resíduos tudo. Quando nós chegamos em terra, a onda veio quase que dar uma lambada em nós. Foi Deus que nos guardou. Mudou a natureza, irmão. Deus muda o curso da natureza. Quer dizer, agora eu faço uma pergunta. Como está a minha natureza e a sua? Como está? Como está a sua natureza com Deus? É tranquila, mansa, humilde, aprendeu de Jesus, Mateus 11, 28 ao 30, aprendei de mim que sou manso, humilde de coração, encontrarei descanso para a vossa alma. Agora, nós vamos passar para um texto aqui, bem interessante, que eu vi aqui. Pode ler, irmãos. 1:2. Sustentador, 1:2. Olha o que ele diz aí. Irmão, esse aqui, eu fiquei, até eu mesmo, lendo aqui, meu Deus, que grandeza. Vocês vão ver aí, ele vai fazer a leitura, por favor. Paul Washer, Deus é sustentador de tudo que existe. As Escrituras Sagradas nos ensinam que Deus é apenas o Criador, não é apenas o Criador dos céus e da terra, mas Ele também é o seu sustentador. Nada do que existe existiria fora dele. Se Ele abandonasse sua criação apenas por um momento, tudo pereceria. O movimento da terra devemos a Ele. As estações do ano, o equilíbrio da natureza e do universo como um todo está na palma das suas mãos. Ele é o controlador supremo. O ser humano, mesmo o mais intelectual, não consegue explicar tamanho milagre. Foi Deus que determinou todas as leis que regem o universo. Por isso, nada sai do seu controle. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Vocês viram aí? Que tamanho que é a palma de Deus? Você está vendo aí na lição aí? Está na Bíblia. O universo, as coisas estão na palma da mão dele.
Olha a grandeza dele, porque ele fez. Foi ele que fez, haja isso, haja aquilo. Vai lá, Gênesis capítulo 1. Ele viu e falou, ainda é muito, é bom. Depois ele falou, muito bom. Mais ainda, mais do que bom. Ele falou, ele viu que era bom. E depois ele disse, é muito bom. Gênesis 1, capítulo 1. Então, na palma da mão. Então, a grandeza, mostrando que Deus é controlador, é aquele que sustenta todas as coisas. Não adianta o homem querer mudar. O movimento da terra devemos a Ele, o movimento da terra. O povo fala que a terra, o sol gira em torno da terra. Qual que gira? É o sol ou a terra? A terra, o sol, ele permanece. Ele sai de uma extremidade, vai a outra, mas a terra gira. Lá no Japão agora é à noite. Está do outro lado. Do outro lado. Então, o movimento, irmão, quer dizer, permanece, imaginou? Eu vi uns anos atrás aí, um camarada muito famoso aí num filme, ele mostrando, não sei se vocês chegaram a ver isso aí, a profundeza que o homem foi muito dentro da terra, para ver aqui a rotativa, ver como é que é o calor lá da terra, aqui embaixo, aí tem. Tem a lubrificação, tem o eixo, a terra tem. Por que dá terremoto? O que acontece com a terremoto? Uma rocha bate numa outra e ela faz um movimento. E aí, aquilo que o homem fez, vocês lembram lá depois da Copa do Mundo, lá no México, lá no Guadalajara? Viu lá? Eles fizeram aqueles prédios lá, eles fizeram um aterro. Foi avançando mais, fizeram um aterro e fizeram não sei quantos prédios lá. Veio o primeiro movimento que veio e fez a terra, os prédios caiu tudo, não ficou nada. Porque não tinha sustentação, porque Deus, lá embaixo é só areia, não tem rocha, não tem como. Então, Deus é aquele controlador que controla todas as coisas, né? É sustentador de todas as coisas. Então, adianta o homem querer fazer qualquer coisa. No suplemento, professora, Isaías 55, 10 e 11, o que diz aí para nós aí? Ó? Está no próprio, já fala aí, 55, 10 e 11, está no suplemento do professor. Ele que faz produzir, brotar e dar somente o pão ao que come. Não, mais embaixo, Ora, 55, 10 e 11. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Está lá, está 2 Coríntios 9, 10 também. Então, é Ele. O que eu estou semeando para poder dar a vida eterna? Você está semeando alguma coisa? Qual é a sua semente? As suas palavras, ela edifica alguém ou fere alguém? A minha palavra edifica alguém ou estou ferindo alguém? Está falando aí para nós aí. O texto está bem claro para nós aí. Então, nós temos que procurar, irmão, de qualquer maneira, desenvolver a nossa mente, saber que Deus é aquele que sustenta todas as coisas, que senão o mundo seria um caos, se ele não estivesse sustentando aquilo que ele fez, quer dizer, que ele fez, mas ele cuida. E você tem uma empresa, eu tinha empresa. Se eu não tratasse bem os meus clientes, logicamente, eu não tinha boa informação. Porque se você é bem atendido no local e tem uns bons profissionais, a pessoa vai, a maneira, ele vai te informar, não, lá naquele lugar, lá é assim, assim. Eu não tive dificuldade de dizer, uma vez só, em 30 anos, 9 meses, 10 dias, que eu tive comércio, eu tive só uma desavença com um cliente. Mas assim mesmo foi por ignorância dele, eu fiquei calado, não, o senhor está certo, ele estava errado, mas eu coloquei do outro lado da linha. Do outro lado. Eu ia bater de frente, dentro do meu comércio, deixei ele falar, falou, xingou e tanta coisa, não sei, meu amigo.
Tudo bem. Nós vamos resolver o seu problema. O seu problema seu é esse, vamos resolver ele. Fica tranquilo, senta lá naquela cadeira lá, que daqui um pouquinho está resolvido o seu problema. Ele sentou lá, ele saiu pedindo desculpa da maneira que eu respondi ele. E a Bíblia é a mesma coisa, a obra de Deus é a mesma coisa. Você não pode chegar aqui e começar a gritar e tanta coisa aqui. Aqui não é palco. Não é palco. Não. Aqui não é lugar de você ter reverência à palavra de Deus. Ter reverência. Então, sustentador e também é aquele que provê todas as coisas. É sustentador. O 1:3. O provedor. Jeová Jirê, em hebraico, quer dizer o Senhor que provê. Deus provê todas as coisas. Mas muitas delas não se limitam aos filhos de Deus. Todos os seres viventes poderão usufruir. Algumas são declaradas a nós. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios 3:20. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Quando Deus criou, Ele era sabedor de todas as coisas, de todas as nossas necessidades, por isso Ele é o provedor de todas elas. Segundo o que? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades. Está, né? Filipenses 4:19. Todas as nossas necessidades. O que você está precisando hoje, agora? Dinheiro, fama, carro novo, sobrado, tantas coisas, uma Hilux. O que você está precisando agora? Eu estou precisando agora que Deus tenha misericórdia de mim e que me dê a paz dele para mim. Eu estou pensando agora. É isso que Deus está pensando. Pensa de nós. Então, Ele é sustentador, Ele é provedor de todas as coisas. Às vezes a pessoa fica agoniada aí. Eu não tive... quando eu tinha comércio, as pessoas pensavam que eu tinha fazenda. Eu disse, não, eu não estou trabalhando para isso não. Sabe por quê? Porque eu sou evangélico, eu tenho um local de eternidade e que eu não vou morrer mais, vou ficar tranquilo. Então, para que eu vou ficar preocupado se minha vida aqui ela é muito curta? Eu não vou preocupar com isso, eu tenho que plantar aonde tem eternidade. Você está plantando para viver na eternidade com Deus? Nós falou aqui da sementeira aqui, ó. Qual é a semente que você está plantando? A boa ou a má semente? Lembra aquela parábola de Jesus? Senhor, quem foi? Nós semeamos a boa semente, quer dizer, a palavra de Deus. Qual foi o inimigo que foi e semeou a má semente? O que é que nós vamos lá arrancar? Ele está falando de gente, que vocês que ia lá queria brigar, era gente. Eles passaram necessariamente de uma região, a Bíblia não explica lá, mas a gente vê, percebe que é mais ou menos isso aí. Nós não semeamos lá naquela cidade ou naquela casa, tal, e quem é o inimigo que foi lá, ele semeou a massa? Quer que nós vá lá arrancar? Não, deixa. Olha aí, falando de gente, deixa para a ceifa. Na colheita, os anjos virão e colherão. Pegar o trigo, leva para o celeiro, mas a palha ou o joio vai para onde? Fogo. O que você está semeando? Qual é a sua semente, irmão? Terra fértil. O seu coração e o meu coração é a terra que você tem que semear. Nossa mente, quando fala de coração, é ligado. Mente e coração, ela é ligado um no outro. Ela é ligada um no outro, mente e coração. Então, qual a sua semente? Então, Deus, Ele é provedor. É provedor. É provedor. Então, se o mundo está na palma da mão dele, olha o tamanho do nosso Deus. E por que, então, que o homem... O top número 2, vamos passar para o nome. Se tiver alguma pergunta, irmão, se eu tivesse, eu estava fazendo pergunta. Pode perguntar, né? Se eu não souber, nós estamos aqui, é escola,
Aí tem os professores, tem os universitários, aí vai responder para nós. Né? O que eu disse aqui, ó, o Deus Filho, tópico número 2, Deus Filho. Aí fala da palavra essência de novo. Essência, você viu o que é essência, né? A essência. Então, é preciso nós entender o que é a palavra essência. Então, é Jesus o provedor de todo. Então, vem aí a palavra essência para nós novamente. Aí, ó. Significa o que constitui a natureza das coisas, quer dizer, todas as coisas. Natureza de todas as coisas. Seja substância ou seja perfume, que é essência também, perfume. Aí fala, pode ler para nós aí, irmão Abis. As três pessoas da Trindade são distintas em suas manifestações, mas pertencem à mesma essência indivisível e eterna. Como registra 100 palestras em Teologia Sistemática, editora Batista Regular. O credo atanasiano expressa a crença trinitariana da seguinte maneira: adoramos um Deus em trindade e trindade em unidade, sem confundir as pessoas, sem separar a substância. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. Jesus veio cumprir a sua missão e foi fiel e obediente ao Pai em tudo, mesmo sendo em forma de Deus. Irmãos, credo, a palavra credo. Você já viu falar aquele negócio, aquela da fazenda lá, do camarada que chegou na fazenda? Aí, quando o pastor chegou na fazenda, o pastor Toninho falou isso aqui um dia aqui. Chegou na fazenda lá, foi chegando lá na fazenda, o que aconteceu? O que o peru falou? Cruz credo, cruz credo, cruz credo. Aí o que o galo fez? Pastor chegou. Aí o pato lá no chão, lá, como é que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu faço? Quer dizer, cruz credo. Então, credo quer dizer fé cristã. O credo, quer dizer, nós temos aí é fé cristã. Mas tem mais outras palavras, olhando aqui, são muitas elas, né? Credo, a palavra está falando aqui do credo, aqui, falando sobre o credo. O credo atanasiano, né? Expressa a crença trinitariana. Não? Aí vem da seguinte maneira, vem a maneira, falando aqui na nossa lição, não fala aqui, mas aqui, ó. Profissão de fé, reza, vem do latim, né? Vem do latim. Profissão, oração cristã, profissão de fé, rezar, credo, súmula, resumo dos pontos principais da fé. Resumo. Aí, nesse resumo aí, eu coloquei aqui, no princípio, o que está dizendo aí? Ele leu aí, na palavra de Deus. Aí compara lá João, o Evangelho de João 1, o pastor Anaí falou disso aqui, ó. Evangelho de João 1, 1 e 2. Compara lá, Gênesis, capítulo 1. O que diz lá em João? 1 e 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. No princípio com Deus. Então, está lá mostrando aí, João já falando aí, que o Evangelho de João foi escrito para Jesus Cristo. Os outros evangelhos já foi diferente, assunto diferente. Mas João, então, já nós estamos mostrando aí que no princípio, quer dizer, como foi que foi gerado Jesus? Foi através de quê? Através de quê? Palavra. De você vai nascer um. Quem falou? O mensageiro, o anjo que veio falar, de você vai nascer um. O Salvador do mundo. Ele vai nascer de você. Palavra.
Ele foi gerado através do poder da palavra, que nós vamos falar sobre o Espírito Santo, né? Também, nós vamos estar falando do Espírito Santo. Então, do poder da palavra. Então, o poder criador da palavra, então o verbo é palavra, quer dizer, a palavra. Mas, então, essa palavra, ela se tornou, através do poder de Deus, foi nascido Jesus Cristo. 100% Deus e 100% homem. Irmãos, é muito profundo as coisas de Deus. Então, o credo, nós vimos aí, então, está aí a palavra credo também, né? Mostrando para nós aí que nós devemos ser cristão verdadeiro, aprofundar e saber. Então, no princípio, era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E continua sendo Deus, né? Então, é nós entender que através de Jesus Cristo, o nascimento dele, ele veio e passou por toda a barreira, toda a dificuldade, e deixou para nós também, nós procurar também desenvolver de uma maneira perfeição só quando chegar no céu. Não tem ninguém perfeito. Porque quando foi para enviar Jesus, o que foi? Eles viram lá, Pai, Filho e Espírito Santo. Não há um homem sequer, que tem entendimento, que possa realizar. Aí quem foi? A Bíblia diz, Jesus disse, eu vou, Pai, realizar isso lá. Porque não tinha ninguém perfeito. E não tem. Jesus não aceitou chamar ele, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Bom mesmo, é? Só Deus, só o Pai que está no céu. Bom, quando está aqui, ó, como homem, risca um palito de fósforo, se for nervoso, pega fogo. Pessoa nervosa, só um palito de fósforo é o suficiente para pegar fogo, né, Marcelo? Então, nós temos, irmão, que procurar entender, saber que Deus é cuidador, provedor de todas as coisas, tem a mesma essência, tem o mesmo parecer, trabalha em conjunto, não um conjunto de 3 pessoas que trabalham, que cada um não interfere naquilo que inclusive aqui, ó, está no finalzinho aqui, ó, Mateus 11, 28. O que diz aí, Mateus 11, 28? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, está aí o poder dele, vem libertar as pessoas, veio para libertar. Deus deu autoridade para isso, para ele. Então, Jesus liberta endemoniados, liberta de doenças do físico e da alma. Quer dizer, do físico completo, do físico e da alma também. Ele faz tudo. A pessoa física também, da alma também. Como é que diz aquele hino? Alma cansada, não desespere, espera em Deus. Que Ele vem, Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desespere, espera em Deus. Espera em Deus, espera em Deus. E no seu poder. Então espera. Por que você está desesperado? Por que perturba dentro de mim a minha alma? Por que perturba dentro de mim? Espere em Deus. Espere em Deus. Por que você está perturbado dentro de você? Davi escreveu o salmo dele aí com os seus inimigos lá. Ele escreveu. Quando ele pecou lá, o salmo 51, está lá o retrato dele. Está o retrato dele, está lá. Está lá o retrato dele. Então, nós lemos aí. Na sequência aí, Moadas. O mediador? Ou O libertador. O libertador. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Jesus não só liberta da ignorância espiritual ou concernente à salvação, mas também liberta oprimidos e cansados. Mateus 11, 28. Jesus liberta endemoniados, liberta de doenças do físico e da alma. Então, faltou o quê para mim e para você?
Nós obedecer a palavra de Deus, nós andar de conforme a palavra de Deus, que Ele liberta. Mediador, 2:2. 2:2. Mediador. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Somente em Jesus, o Filho de Deus vivo, o Filho do Deus vivo, a salvação. 1 Timóteo 2:5. Então não tem outra verdade. Conhecereis a verdade. Qual é que o Bolsonaro citou muito na campanha dele? Qual é o? Acho que era diferente, né? Não, é outro, parece que é outro semelhante esse. Ele usou muito na campanha dele. Ele usou muito, você lembra? Ele usou muito na campanha dele. Então tinha os inimigos perseguindo ele e tal. Ele né, conhece a verdade, né? A verdade vai libertar, né? A verdade. Então a verdade chegou. Ele está aí com as palavras dele, às vezes muito áspera, né? Muito áspera, mas é o estilo dele, né? Ninguém pode negar, né? Estilo militar é assim mesmo. Ex-militar. Então é o libertador, é o salvador. Então ninguém. Conhecereis a verdade, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade, ninguém vem ao Pai. Se fosse hoje, como ele está lá, ninguém vai ao Pai, porque ele está lá em cima, ninguém vai, porque ele está lá, ninguém vem, porque ele está convidando. Agora, fosse hoje, ninguém vai, porque ele está lá. Aí ninguém vai, porque já está lá em cima. Então é diferente. Mas então a verdade é isso aí, e nós deparamos com, às vezes, certo momento da nossa vida, que às vezes nós queremos desistir, né? A natureza exclusiva do Evangelho coloca sobre a igreja a pesada responsabilidade de pregar o Evangelho e todas as pessoas. Está embaixo aí, no suplemento do professor. Ele usou esse logo também, Deus acima de tudo. Mais embaixo, se houvesse outros meios de salvação, a igreja poderia ficar despreocupada. Mas, segundo o princípio, o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, ela está afirmando novamente aqui, ó, eu sou o caminho, quer dizer, não tem, se tivesse outro meio, o meio não existe. A não ser Jesus. O meio pela qual é Jesus, não existe. Se tivesse outro meio, era fácil demais. Aqui do Jardim América, se você dar a volta, você pode ir pela T9, T8, T7, tudo você vai para o centro da cidade. Mas se você der uma volta mais longe, você tem outros caminhos também. Tem pessoas que querem ir para o céu, mas às vezes é igual aquele jovem. Que lá, quando o apóstolo Paulo estava expulsando demônios, aqueles 7 jovens lá, e filho de profeta, né, de religioso. E um deles lá, ele dizia, eu te expulso no nome que Paulo prega. Né? Aí, qual é a resposta dele? Eu conheço Paulo, e sei quem é Jesus. E vós? Quem sois? Eles, a um deles ali, então, ficou para trás e foi difícil para ele. Então, irmãos, vamos ficar no centro, vamos ficar com Jesus, né? Vamos ficar com Ele, que Ele é o mediador, não tem outro meio, né? Somente Jesus que pode fazer todas essas coisas. O 2:3. O Salvador. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. João 6, 68 e 69. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu
Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3, 16, 17. Daniel Pecota, Teologia Sistemática, Stanley Horton. A obra salvífica de Cristo é a coluna central no tempo da redenção divina. Podemos compará-la também ao eixo em torno da qual gira toda a atividade de Deus na revelação. Então não tem, irmão, não tem outro Salvador a não ser o Salvador, é só Jesus Cristo. Não tem outro meio. Não adianta você querer inventar outras coisas, como muitas pessoas estão fazendo aqui. No suplemento do professor, podemos notar que a operação dos três divindades está em todas as ações. Todas as ações. Qual é a ação? A ação do Pai. Não foi de criar e prover e manter, ser mantenedor, continuar. E Jesus, qual é a função de Jesus? Mediador, libertador e salvador, né? Libertador e salvador. É a função dele, é a função dele. Deus continua sustentando todo aquilo que ele fez, todas as coisas, ele continua sustentando. O poder criador, sustentador, tudo isso aí. Mas a pessoa de Jesus, a função dele é outra, não interfere um no outro. Nós vamos ver que o Espírito Santo, ele não interfere. O Espírito Santo, para nós, ele como pessoa, ele vai estar cuidando de nós. Então, aqui nós podemos ver que não há outro, não tem outro mediador, não tem nada aqui, então não fala da divindade, está em todas as ações. Quando se batiza nas águas, o pedido é um nome dos três. Como é que faz lá? Se batizo, está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Que batiza em nome do Pai e do Espírito Santo. Mas antes lá, começa lá, que jeito lá, hein? Versículo 19. Qual é a função nossa lá? O que diz lá o versículo 19? Ide, portanto, ide. Eu estou indo. Vocês estão indo? Nós estamos indo. Para batizar, você tem que ir lá, convidar as pessoas a vir, aceitar Jesus, depois passar por um discipulado e tudo, então ele batiza. Agora, essa função é nossa. E nós vamos ver que essa função é do Espírito Santo. Essa função é dele. Deus criou as coisas, sustenta, ele é provedor, sustenta. Aí vem Jesus, veio ao mundo, viu a dificuldade, né? O que diz 16, João 16, como é que é? Ou é o capítulo, o versículo 16. 6, 16. Porque Deus amou. Não, é aquele que lá no mundo tereis aflições, é o versículo 16, mas o capítulo. Qual o capítulo que é de João? 16, 33. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci. Aí muitas pessoas acrescentam. E nós vencemos. Lá não diz. Você tem que esforçar. É ponto final. No mundo tereis aflições. Tem bom ânimo. Eu venci. Como que eu vou vencer? Eu tenho que lutar. Eu tenho que procurar fazer algo para poder agradar a Deus, para mim poder ser um vencedor. Caso contrário, não vou ser vencedor. Vamos passar para o último, aí nós já estamos bem adiantados a lição. Terminando aí. 2, 3, agora é o 3. O Deus Espírito Santo. Olha, nós vamos ver aí como é que age a função do Espírito Santo em nossa vida. Para nós aqui, imagina bem que ele falou só, se eu não for, eu tenho que ir. Se eu não for, o Consolador não virá a voz. Eu tenho que ir para mandar ele. Eu tenho que chegar lá no céu. A hora que eu chegar lá, ele vem para consolar vocês. Pode ler, por favor. O Deus Espírito Santo.
Nas Escrituras Sagradas, o Espírito Santo é expressamente chamado de Deus. Ele possui os atributos de Deus e realiza atos e obras de caráter divino. Hebreus 9,14. Ele é o próprio Deus Espírito. João 4,24. Ele tem existência própria, sem dissociar-se da divindade. O Espírito Santo tem muitas funções. Ele nos ensina em todas as coisas e nos faz lembrar de tudo que Jesus nos falou. João 14,26. É identificado como Senhor. 2 Coríntios 3,18. Então, irmão, olha aí, o Espírito Santo tem muitas funções. Primeiro, o que ele faz? Consolador. O que ele faz? A primeira coisa aí. O Espírito Santo tem muitas funções, mas, no primeiro lugar, Ensina todas as coisas. ele ensina todas As coisas. e faz depois. Lembrar de tudo que Jesus nos falou. Olha aí. Ele nos ensina. O que você tem aprendido através do Espírito Santo? Ele ensina. Mas a Bíblia sua está enferrujada lá, não está toda empoeirada. Você não pega nela. Como é que ele vai te ensinar? Vai colocar, abrir sua cabeça, seu cérebro, colocar lá dentro um bilhetinho, uma coisa? Vai não. É você que tem que fazer. É eu que tenho que fazer. Ele nos ensina. Ele nos ensina. E depois? Nos faz lembrar. Hã? Nos faz lembrar de tudo que Jesus nos Para falou. lembrar. Lembrar do quê? Eu não leio. Eu quero aprender um versículo. Que versículo você quer? Qual? João 3,16? É o texto da Bíblia, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que todo mundo sabe. Será que é só esse versículo que você sabe? Salmo 23. É o 123 da unidade, é? Hã? É o da unidade, é o 123? Hã? O 123, o que diz lá? Ó, com bom e com suave, é que o irmão viva em união. Irmão, mas é isso aí, velho. É isso aí. Então, união, que é viva lá. Então, nós não estamos vivendo. Então, ele nos ensina. Mas ensinar o quê? Se eu não pratico, se eu não faço nada. O que agora vem um consolador. Vamos ver aí, ó. Consolador. 3:1. É o Consolador. Jesus chama o Espírito Santo de o Consolador. Trata-se da tradução da palavra grega parakletos, que significa literalmente alguém chamado para ficar ao lado de outro para o ajudar. João 14,16. Irmãos, imaginou? O Espírito Santo está ao seu lado aí? Dá uma olhadinha aí. Ele está? Seus pensamentos têm que estar, ou ele está na direita, na esquerda, não, ele está na frente, está de lado, na direita, está na esquerda, está na retaguarda. Dá uma olhadinha aí, perto de você, será, como está a sua vida? Será que ele está bem perto de você mesmo? Pode continuar, mano. Presença consoladora. Ele habitará nos seguidores de Jesus para sempre. Na ausência física de Jesus, ele atua como um emissário intercedendo, confortando e consolando os seus. Olha aí. O que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8? O que diz lá? E recebereis, é virtude, que é falado poder, que a virtude quer dizer poder. Que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, aqui na sua Jerusalém, a sua Jerusalém, aqui a minha Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, aí as ruas aqui em perto, todinho, o bairro Jardim América, aí vai para os outros setores aí, até lá no centro da cidade, que de noite é um cemitério, coisa mais difícil do mundo, ninguém quer morar lá. Então, irmãos, a Bíblia é cheia de ensinamento, irmão. Nós precisamos entender isso aí, que a Bíblia está cheia de ensinamento.
Quer dizer, tá bem claro para nós aí, mostrando o que é o Espírito Santo em nossa vida, está ao nosso lado. Ele atua como um emissário, intercedendo, confortando e consolando os seus. Olha o que ele faz aqui para nós aqui. Ó. Ele está no final da revista, do tópico 3.1 aí. Ó. Ele atua como... Está no telão aí? Tá. Está no finalzinho, os irmãos. Vamos ler isso aí. Ele atua... Como um emissário. Os irmãos, todos aí, está no telão aí, pode ler aí. Ó. Não tá na íntegra, não. Ah, Não está na íntegra, não, pastor, que o slide não está exatamente igual, não. Ah, tá. Ele atua como... Emissário. Olha aí, emissário. Você foi enviado para fazer alguma missão, um emissário? E aí, a outra coisa? Intercedendo, confortando E? Consolando os seus. São 3 coisas que o Espírito Santo está falando para nós. É a função dele, quer dizer, não tem nada a ver, quer dizer, não interfere nada um do outro. Nós não podemos confundir a função de cada um deles, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não podemos confundir, que está bem claro aí mostrando para nós. Tem aí o suplemento do professor, bem explicativo aqui, mas no finalzinho aí, ó, o santuário de Deus, que somos nós, é sagrado. 1 Coríntios 3, 16 e 17. O nosso corpo é um santuário do Espírito Santo, proveniente de Deus. 1 Coríntios 6, está no finalzinho do suplemento, quem tem aí, ó, nós somos um santuário. Você imaginou? O seu corpo, a sua mente, que a mente, o nosso cérebro, ele controla todo o nosso corpo, até o nosso passo. Você vai mudar o pé aqui, ó, a primeira que funciona é o cérebro. Você vai mudar o passo aqui, você já pensou lá no pé, onde é que ele vai passar? É o cérebro. Aí, como é que fica a nossa vida? Então tem que entrar por esse caminho aí, ó. Nós somos santuário, está no suplemento do professor, santuário de Deus, que somos nós. É sagrado. E o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, proveniente de Deus, ele que mandou passar, ele mandou o Consolador. 3:2, nós estamos resumindo, estamos terminando. O convencedor. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Olha a explicação, irmão, na sequência. Ó, eu vejo se você lê isso aí, você não entende. Ó, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí vem a explicação. Aí, ó, dois pontinhos, aí vem do pecado. Porque não creem em mim. E da justiça. Porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo. Porque já o príncipe deste mundo está julgado. São 3 coisas aí. A própria Bíblia explica isso aí, ó. Você não precisa se preocupar. Você está, mas eu não entendo isso aqui, mas por que você não continua lendo? Você vai, a mensagem, você arruma um tema da festa aí. Pega lá, o povo gosta de fazer festa demais, é só no Velho Testamento. Não sei por quê. Por causa de história, né? Porque mais é história, tá? É mais fácil de pregar, né? É mais fácil personagem. Tudo é mais fácil. A pessoa não quer pegar a Bíblia, né? Então, arruma um tema. Um tema lá em Isaías, lá no capítulo tal lá. Mas você vai ver aqui, ela vê, tem aquele tema daquela festa, tem 2 capítulos lá para trás para poder chegar naquele versículo. Você não lê para ver que é por que escreveu aquele versículo, que é uma sequência da Bíblia. E a pessoa vai arrumar aquele versículo isolado lá. E a Bíblia fala assim, se você não ficar pregado só no João 3,16, não. Deus amou o mundo e você está amando o seu próximo? Está amando você mesmo? Você está amando você mesmo? Tem pessoas que não amam ele mesmo, não. Tem raiva até dele. Tem o cabelo. Por que o meu cabelo não é diferente, igual aquele fulano? Por que meus olhos, minha boca, não? Por que não é do jeito daquilo? Irmã, isso é difícil de entender, Marceletida. É ou não é?
É difícil. Fica aí, irmão, pode vir para cá, vamos continuar aqui, ó. É muito, essa lição muito interessante para nós, para ver que o irmão continua com 3:2 aqui e finaliza, por gentileza. 3:2 aqui nós não terminou, e ele vai terminar. E é 3:3. É o 3:3. 3:2 nós falamos. Então fica aí, irmão. Compre essa Bíblia aí, a Bíblia aí. São muitos escritores, essa Bíblia do discipulado. São muitas pessoas, e quem endossa ela mesmo, é o pastor Manuel Ferreira. Não se confunde os atos das pessoas. Confunda aquilo que ele está escrevendo da parte de Deus. Não julga ninguém não, irmão. Não fica julgando ninguém não, que nós lembramos que é do juízo do pecado do mundo, da justiça e tal. Nós lembramos aqui, ó. Então, pega essa Bíblia, aí você vai ver, são muitas passagens maravilhosas, você vai aprender o que é a Bíblia, o que é Deus e tal, conhecer a Bíblia, conhecer Deus, a pessoa de Jesus Cristo, o Espírito Santo, e assim muitos assuntos de casamento, de jovem, tudo, de festividade, tem tudo nessa Bíblia, tudo. A Bíblia do discipulado, mas são várias, a biografia usou muita literatura para poder chegar nessa conclusão. Que Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado. Deus abençoe o pastor Juvenil. E nesse tópico 2 do convencedor, igreja, eu até fiz uma pergunta para o pastor Aneir um dia que ele estava ministrando, porque olha o que como a Teresa fala aqui, ó. O Espírito Santo, olha só, ele convence o homem do pecado porque não crê, o mundo, né, do pecado porque não crê em mim, ou seja, não crê em Cristo. Para nós que cremos em Cristo, a minha concepção é a seguinte: para nós que cremos em Cristo, o Espírito Santo não vem me convencer do pecado, ele vem me incomodar do pecado. Isso é a minha compreensão. Porque assim, o Espírito Santo convence o homem do pecado, o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Nós cremos em Cristo, nós cremos em Deus. Então nós não nos enquadramos nesse ponto. O senhor concorda, pastor Ney? O senhor concorda, pastor Ney? Porque assim, nós não nos enquadramos no fato de não crer. Então, o Espírito Santo não nos incomoda nesse sentido, né? Não nos incomoda nesse sentido. Ele não nos convence do pecado. Nós somos pecadores, nós somos cientes que somos pecadores, porém nós não queremos permanecer na prática. Por exemplo, se eu falo mal do meu próximo, eu estou pecando. Mas eu não quero permanecer, eu não sinto prazer em permanecer no pecado. Então, o Espírito Santo, ele me incomoda nesse aspecto. Ele não me convence que eu pequei, eu já estou ciente. Isso é a minha concepção. O mundo que não crê em Cristo, sim, tem que ser. Aquele que não crê, ele é incomodado. Então, ele nos O pastor Machado. O pastor Machado está falando que ele nos convence da desobediência. Muito bem colocado, pastor. Então, o homem que está no mundo, né, que não está em Cristo, esse sim tem que ser convencido do pecado. Nós estamos e nós cremos. Então, a gente, na verdade, assim, ele me incomoda. Sabe quando o pastor Juvenil falou aqui da questão de que ele está sempre ao meu lado? Por exemplo, estou mexendo aqui no Instagram, aí de repente eu vou ver uma fotinha ali, vou acessar uma página ali que vai me prejudicar, não tem nada para me edificar. Aí o que a gente faz geralmente? Eu pego, dou uma olhadinha para poder ver se não tem ninguém bicando, para ver o que eu vou acessar lá no Instagram. E na hora eu falo assim, opa, eu olho para o lado, não vejo ninguém, mas na minha mente faz assim, opa, mas o Espírito Santo está aqui do meu lado me vendo.
E não tem uma pessoa que eu entristeceria mais do que ele. Né? Então, por exemplo, pode estar minha esposa, pode estar minha filha, pode estar meu colega, e me ver acessando uma página que não vai edificar nada a minha pessoa em Cristo. Aí eu falo assim, como não tem ninguém, eu vou lá, passear e navegar. Mas não tem a pessoa que entristece mais do que o Espírito Santo. E ele está aqui do meu lado vendo. Isso é o baque para mim, porque aí ele está do meu lado vendo. E ele entristece muito mais do que qualquer uma pessoa física que estaria aqui ao meu lado. É isso aí. É realmente. E também o pastor Juvenil, igreja, quando eu fui fazer o último concurso em 2018 do Estado, que eu fui aprovado, graças a Deus, em Aparecida tinha 15 vagas. Só passaram 3, porque os demais nem alcançaram o ponto de corte, e eu passei em primeiro de Aparecida. Foi em 2018. O pastor Juvenil foi orar por mim, e ele falava assim, Deus abençoa que ele lembra do que estudou. Essa palavra foi tão forte no meu coração, porque assim, abençoa que ele lembra do que estudou. Ou seja, se eu não tivesse estudado nada, não ia dar, uai. Como que eu ia lembrar de algo que eu não estudei? Então, olha só, o que o pastor Juvenil, eu não esqueço disso. Abençoa que ele lembre do que estudou. Se eu não estudei, eu não fiz a minha parte. Deus não vai fazer a parte dele se eu não fiz a minha obrigação. Deus não faz o que é por mim, né? O que é por mim. Então, por isso que, e o que o pastor Juvenil falando aqui, que eu aprendi, igreja, que o que nós estamos aprendendo. Ele falou, o que você está estudando? O que você leu? Como que você vai lembrar se você não leu? E eu peço incansavelmente o Espírito Santo para poder me ensinar a orar. Porque a palavra de Deus fala que a gente pode pedir, porque a gente ora errado. Ora pedindo para os meus próprios deleites, para os meus próprios interesses. Oro sem pensar na vontade do Pai, oro pensando só na minha vontade, mas Ele não. Ele intercede por nós e Ele também me ensina a orar. E isso mesmo. Muito obrigado, igreja. Deus abençoe a todos que estão aí conosco, quem acompanha depois a live, quem acompanha agora, cada um que se fez presente desde o começo aí. Eu não estava domingo passado, porque a gente só deixou aqui o bolo e fomos lá para a minha sogra, lá em Umas. Domingo retrasado eu estava ministrando lá no pastor Valteir Vicente. Isso, o pastor Walter Saturnino, o pastor Valtinho está ministrando numa congregação lá em Aparecida, o pastor Wagner Pimentel está ministrando em uma outra congregação também, né, pastor Miro? Cavalo Queimado? O pastor Carlos Cavalo Queimado também está fiscalizando o concurso hoje, não está por aqui. Então, justificando que os nossos irmãos que estão sempre aqui conosco, né, o pastor Valtinho, o pastor Wagner, o pastor Carlos, não estão presentes, mas estão ministrando aí e o pastor Carlos trabalhando. Muito obrigado de coração à igreja que está conosco aí, e eu quero agradecer de coração, devolver o pastor Juvenil fazer a oração e dar a bênção aqui para nós, pastor. Pode? Vamos, igreja, vamos de pé orar. O pastor Moraes já está com as revistas, os irmãos puderem pegar a revista para a gente já ir estudando, preparando e apertando o professor. Hoje à noite é verdade, a irmã Flávia, a pastora Flávia, a esposa do pastor Cristiano, vai estar hoje ministrando aqui. E vamos pegar a revista, vamos preparar, apertar o professor. Domingo que vem não precisa apertar o professor não, tá? Domingo que vem não precisa apertar o professor não, mas nas outras lições pode apertar o professor. Vamos orar, igreja. Papai do céu, obrigado por este grande momento que o Senhor nos deu aqui nessa manhã. O professor que nos ministrou, que trouxe a palavra do Senhor para nós. Cada um que contribuiu, que perguntou, que questionou. Aquele, Senhor, que porventura tem dúvidas ou tem dificuldades, Senhor, ou tem incertezas, que o Senhor possa esclarecer, que ele possa buscar o conhecimento, que ele possa correr atrás, porque o Senhor está aqui, o seu Espírito nos revela a palavra, que nós possamos ler, estudar, meditar, ruminar na palavra, a palavra, e que o Senhor possa fortalecer o nosso coração. Obrigado porque o Senhor é fiel, o Senhor é bom, e o Senhor nos deu aqui essa manhã de presente, Pai. Leva-nos em paz, traga-nos em paz logo mais, aqueles que
estiverem aqui no culto, guarda os nossos lares, aqueles que estiverem em casa, guarda da mesma forma. Abençoa a palavra aqui através da pastora Célia Flávia, que seja uma bênção, será uma bênção, porque será do Senhor a palavra, Pai. Muito obrigado por mais essa manhã, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, igreja. Que o amor de Deus, a graça, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, não só hoje, mas para sempre. Todos digam amém. Terminado em nome de Jesus.